Dentre as muitas coisas que acontecem em nossas vidas, é que, com o passar do tempo, vamos observando que encontramos muitas pessoas. Isso mesmo, são centenas e talvez milhares de pessoas que cruzam os diversos caminhos da nossa existência. São pessoas que tivemos um tempo maior, pessoas que se tornaram muito próximas, outras mais distantes, pessoas que por um certo tempo víamos todos os dias e pessoas que vimos uma única vez na vida. Isso mesmo, encontramos e somos encontrados por pessoas. E dentre todas essas pessoas que encontramos, algumas delas tiveram certa influência em nossa maneira de viver. Influências boas e, infelizmente, influências não tão boas assim. Com isso, concluímos que era preferível que não encontrássemos algumas pessoas e, por outro lado, deveríamos nos esforçar mais para estarmos com determinada pessoa, pois o momento com ela mudaria tudo o que vivemos hoje. Contudo, existem encontros que são inevitáveis, sejam com pessoas que nos roubarão nossos sonhos e pessoas que nos incentivarão a continuarmos sonhando. E se levarmos isso para o chamado que Deus tem em nossas vidas, que tipo de pessoas encontraremos em nossa caminhada com Deus? Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Por aqui são dezenas de vídeos nas áreas de Bíblia Sagrada, teologia e vida cristã. Centenas de vídeos somente para você mergulhar um pouco mais em muitos temas destas três áreas. Este vídeo que você está assistindo é uma série de vídeos, pessoas que Moisés encontrou, apresentando as mais diversas pessoas que cruzaram com a vida de Moisés. Não é apenas apresentar a história dessas pessoas, mas o ensino que pode ser extraído e aplicado em nossas vidas. E se você quiser ter em mãos o texto desse vídeo, para baixar, compartilhar, imprimir, etc., basta fazer uma assinatura do canal. Para isto, basta clicar no botão Seja Membro e ver as informações e opções de pagamentos. Agora, vamos à vida de Jetro, um homem que passou pela vida de Moisés de maneira significativa e lhe deu um precioso conselho. Antes de começarmos a ver algumas pessoas que cruzarão nossos caminhos, é importante salientar que existem alguns encontros que são inevitáveis. Ou seja, queiramos ou não, encontraremos alguns tipos de pessoas que estarão diante de nós. E até mesmo Deus coloca pessoas assim para moldar nosso caráter, para mostrar para nós mesmos o que ainda falta dele em nossa vida. A questão não é as pessoas que encontraremos, mas como reagiremos diante de alguém que irá jogar água fria em nossos sonhos. Ou ainda, como ficaremos depois de que alguém que encontramos nos der uma informação errada? Seguiremos no erro ou recomeçaremos de maneira certa? Desta maneira, como dito, os encontros são inevitáveis, mas nossa reação após o encontro é que determinará a continuação da vida, colocando em prática o que Deus quer que façamos. Uma outra coisa importante é que será tomado como exemplo a vida de Moisés, para desenvolvermos uma ideia dos tipos de pessoas que encontraremos na vida. Moisés teve os seus conflitos, intensos conflitos, com ele mesmo, com as pessoas próximas e com outras pessoas que ao longo da sua vida foram surgindo. Ele tinha uma missão que Deus lhe deu, e o mesmo Deus não lhe impediu que algumas pessoas se encontrassem com Moisés ao longo dos seus 120 anos de vida. Assim, esta grande figura do Antigo Testamento será o exemplo de quem tem um chamado de Deus e as mais diversas pessoas que surgiram na sua caminhada de vida. A Bíblia Sagrada, ao longo do Êxodo, aponta algumas pessoas que estiveram com Moisés de maneira um tanto próxima, tendo alguma influência sobre este homem chamado por Deus. Assim,
observaremos alguns tipos de pessoas que passaram pela vida de Moisés e que nos servem de exemplos para as nossas vidas, pois certamente já encontramos, estamos encontrando e ainda encontraremos pessoas assim. Uma primeira pessoa que teve uma grande influência sobre Moisés foi o seu sogro, Jetro. E, por sinal, uma influência positiva, respaldada pelo próprio Deus. Após cruzarem o Mar Vermelho, indo em direção a Canaã, Moisés encontra-se novamente com Jetro, o seu sogro, pois Jetro estava em Midian, junto com Zípora, a esposa de Moisés, e os seus 2 filhos. E em determinado lugar, Jetro, Zípora e os 2 filhos de Moisés juntaram-se ao povo de Israel. Certo dia, já na caminhada em direção à terra prometida, Moisés sentou-se para julgar as causas do povo, pois, como dizem alguns intérpretes bíblicos, a quantidade de pessoas ultrapassava a casa de 1 milhão. Assim, os problemas do povo vinham e chegavam até Moisés, e ele julgava cada um dos casos do povo. Se alguém feriu o outro, matou, transgrediu alguma lei religiosa, enfim, tudo chegava até Moisés. E Moisés ficava desde a manhã até o fim da tarde, todos os dias. Até que Jetro observou o que Moisés estava fazendo e lhe perguntou: o que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar? E todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu que o povo lhe procurava para que ele buscasse a Deus ou que tivesse alguma questão contra outra pessoa. Diante da resposta de Moisés, seu sogro lhe respondeu: o que você está fazendo não é bom. Você e o povo ficarão esgotados, pois esta tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Logo, Jetro diz que Moisés deveria ser o representante do povo diante de Deus, orientando os israelitas nas coisas de Deus, nos mandamentos divinos, mostrando o que era certo ou errado diante de Deus. E as demais coisas entre o povo, Moisés deveria escolher homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos, para julgarem as causas do povo. Assim, Moisés estaria sobre 10 homens, esses 10 homens estariam sobre 50, e esses 50 sobre 100, e esses 100 sobre 1000. E estes homens deveriam estar sempre à disposição do povo para julgar as causas do povo. O interesse de Jetro era que Moisés ficasse com um fardo mais leve, e assim trataria as coisas de Deus com mais dedicação. Há algo muito belo nesse conselho de Jetro. É que ele falou a Moisés como um conselho, não como uma ordem imperativa. Jetro aconselha que o que Moisés ouviu dele deveria ser colocado diante de Deus. Era Deus que daria a palavra final a Moisés. O texto de Êxodo ainda nos informa: Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As simples, porém, eles mesmos resolviam. Então, Moisés e o seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Após esse precioso conselho dado a Moisés, Jetro regressou para sua terra, a terra de Midian, pois ali era sacerdote. Jetro ficou um pouco de tempo com Moisés, mas foi o tempo suficiente para perceber a dificuldade que Moisés estava tendo em administrar os problemas do povo e ainda conduzir o povo nos mandamentos do Senhor. O encontro com Jetro trouxe a Moisés uma capacidade de administrar o povo, sem perder o seu chamado em Deus. Além disso, oportunizou em outras pessoas a capacidade de também servirem a Deus como juízes do povo. Com isso, aprendemos que o próprio Deus nos fará encontrar com pessoas que entenderão nosso chamado em Deus
e verão em nós alguma coisa que precisa ser arrumada, organizada, reestruturada, unicamente para que venhamos alcançar o que Deus quer que alcancemos. Jetro apenas aconselhou Moisés, mas a confirmação desse conselho veio de Deus. Assim, a decisão cabe a nós, acatar ou não aquilo que nos foi aconselhado, restando unicamente ouvir, pensar, avaliar e colocar diante de Deus, esperando a devida resposta. Jetro foi alguém que cruzou na vida de Moisés e lhe ensinou algo de tremenda importância. Moisés era o escolhido de Deus para guiar o povo, mas teve a graça de ouvir o conselho de alguém que o mesmo Deus colocou em seu caminho. Muito obrigado por sua audiência até o final desse vídeo. Um abraço e até um próximo vídeo.